Igual o menino birrento. Não estou cantando. E de repente Deus me visitou através de uma música que chama Prece, que está no CD. Uma música linda que fala de Nossa Senhora. A música me emocionou tanto. Vocês conhecem? A música me emocionou tanto, mas tanto. Eu ficava ouvindo aquilo assim. Sabe quando você chegou no WhatsApp, a música? Não me lembrava quem foi que tinha me mandado. Na época, ouvi. Passou o tempo. Depois não me lembrava nem mais quem tinha me mandado. E eu queria encontrar a música de novo e não consegui. E aí, por acaso, eu encontrei um link de um vídeo no Instagram. Da cantora cantando a música. E aí eu fiquei muito impactado. Não sabia quem era. Aí fiquei com vontade de gravar o disco por causa dessa música. Falei assim, eu acho que está na hora por causa dessa música. Eu quero gravar. Liguei para a Jô, que trabalha na Sony, falei, Jô, tem uma música que chama assim, o vídeo está lá no Instagram, tenta descobrir quem é essa menina para a gente pedir as autorizações, quem sabe a gente consegue. Se ela permitir, eu vou começar o disco. Ah, tá bom. Em pouco tempo, conseguiu falar com a menina. E aí, um belo dia, uma amiga minha, lá do Rio de Janeiro, me passa um WhatsApp e falou assim, verdade que você vai gravar a música da Lília? Assim, quem é Lília? Ela falou assim, a menina da música da Nossa Senhora que você gostou. Falei, claro, por quê? Ela está aqui do meu lado. Falei, como assim? Falei, é minha amiga. Já achei o mundo pequeno ali, né? Eu falei assim, mas diga para ela que essa música mexeu muito comigo, que Nossa Senhora me visitou poderosamente através dessa canção. Diga para ela que foi um presente de Deus saber que eu posso gravar. Aí nessa, não, peraí um minutinho que ela quer falar com o senhor. Aí ela falou assim, Padre Fábio, que prazer. Aquela história, aquela experiência. Padre, quando eu fiz essa música, eu mostrei ela para o meu marido. E como eu canto música popular brasileira, eu nunca imaginava que o meu público poderia gostar dessa música. Só que aí no dia que eu mostrei para ele, eu falei assim, mas eu vou dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração. Eu fiz essa música, mas eu tinha muito desejo que ela um dia fosse gravada pelo Padre Fábio. Olha isso. Isso uns 3 meses depois da primeira vez que eu tinha escutado. Aí fiquei muito emocionado na época, na hora, no momento, nem que ela falava isso, porque primeiro o meu desejo de cantar aquela música que eu não sabia de quem era, como Nossa Senhora me visitou o coração naquele momento, como ela me trouxe Deus ali, sabe como uma mãe te põe no colo de Deus e fala, meu filho, descansa, porque a música fala isso. A música é linda, a música é uma oração linda, terna, simples, e uma expressão muito simples, minha Nossa Senhora, me dá um colo, começa assim. Num tempo que tinha sido tão difícil para mim, tanta luta, de tanta dor, de tanto sofrimento, quando eu ouvi aquela música era como se eu estivesse diante de tudo que eu precisava dizer e eu não sabia. Ô minha Nossa Senhora, me dá um colo, faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa, preciso do seu amor, preciso da sua companhia. Só isso que falava a música. De repente aquela menina dizendo que quando compôs, imaginou que seria uma música que eu cantasse. Sabe quando se entrelaçam as coisas? Aí eu pensei, está na hora do disco. O meu disco não poderia nascer diferente. Tinha que nascer no colo de Nossa Senhora. Tinha que nascer como uma resposta de Deus me dada pela minha mãe. E a música Trem-Bala veio nesse mesmo movimento. Eu senti que estava na hora de cantar, de dizer alguma coisa, eu pensei, eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos. Durante esses 2 últimos anos eu preguei em todos os meus shows, eu me lembro, em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares. Essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá, em todos os shows. O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver?
que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Perguntinha cruel. Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava: eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Aí quando eu vi o trem-bala, eu pensei: meu Deus, como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. E é impressionante como ela emociona tanta gente. Ela não tem nada de sofisticada. Nada. A Ana, que é a menina que fez essa música, que também tem uma raiz bonita com a Canção Nova, que depois eu fiquei sabendo, que ela, quando ficou sabendo, quando ela disse, né, sim, que eu poderia gravar, também não imaginava que ela pudesse conhecer o meu trabalho. Aí agora, há pouco tempo, numa cartinha que ela escreveu, bem bonitinha, dizendo que ela se alimentou muito espiritualmente do CD Filho do Céu. Ai, como é bom a gente cantar o que a gente precisa ouvir. Confesso para você que o CD clareou, é um monte de música que eu preciso cantar, porque eu preciso ouvir. Eu não estou dando a você uma música que eu quero que você escute. O CD Clareou é um conjunto de músicas que eu preciso cantar, porque eu preciso. Essas expressões simples que me lembram o que de fato, de que forma eu preciso viver. Porque aí para mim sem dúvida, uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras. Que nós precisamos. É isso que nos realiza, né? Quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas. Uma pessoa que me escreveu disse que não gostaria de ser identificada. Ela me escreveu, ela me disse assim: padre, minha mãe faleceu. Além da tristeza que é natural do luto, eu me sinto muito angustiada, pois apesar de amá-la muito, nós não tínhamos um bom relacionamento. Não era uma relação normal entre mãe e filha. E minha lembrança não alcança quando e por que isso começou. Ela sempre foi uma pessoa muito fria, distante. Nunca conseguimos conversar como mãe e filha. Nunca lhe faltei com respeito e nos momentos de doença sempre dei o amparo que ela precisava. Sabe, padre, na realidade era muito difícil para mim dar o que eu não recebia. E nos últimos anos acabei me tornando uma pessoa fria também em relação a ela. Minha angústia é também por não ter conseguido ser uma pessoa melhor nessa situação. Por favor, dê-me uma orientação. Minha filha, sempre que a gente perde uma pessoa, é natural que a gente fique tentando mensurar o que a gente viveu. Isso não é possível, é até injusto com a gente. Toda vez que eu tento, toda vez que eu volto os meus olhos para o passado, eu tenho uma tendência muito natural em atribuir culpas, atribuir responsabilidades, como se isso fosse modificar alguma coisa, né? O fato é que, à medida que nós estamos vivendo, nem sempre nós somos livres o suficiente para modificar as nossas atitudes. Eu falava aqui para vocês no início, né, que muitas vezes eu não sou capaz de modificar uma atitude porque eu não sou suficientemente livre para compreendê-la. E relação de mãe e filha passa muito por isso. Nem sempre mãe é livre no momento que está sendo mãe. E filho também nem sempre é livre no momento que está sendo filho. Pode estar condicionado pelas forças do momento, pelas dificuldades que são próprias daquela hora, ou até mesmo das crises normativas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida.
E você tem razão. Muitas vezes nós não sabemos localizar o porquê da dificuldade com a nossa mãe. Eu preguei um retiro na semana passada e eu falava da experiência que nós fazemos de Deus a partir da experiência que nós fazemos de nós mesmos. E há um momento do retiro em que eu convidei as pessoas que estavam ali comigo a pensarem nos papéis que seus pais exerceram na sua fé. Porque quando eu digo que Deus é Pai, é natural que eu convoque a imagem que eu tenho de Pai. A palavra Pai vai me reportar ao Pai que eu tive na terra. Deus é Pai. Naturalmente eu penso na minha experiência com meu Pai. Tantas vezes eu tenho dificuldade de fazer uma experiência com Deus amoroso porque minha relação com meu pai não foi boa. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso pensar que os condicionamentos do meu mau relacionamento com meu pai humano não podem ser transferidos. Esse relacionamento ruim não pode ser transferido para a minha relação com Deus. Eu preciso ser livre para pensar que são duas realidades complementares, mas diferentes. Podem até se complementar, mas são questões diferentes. Somente o tempo, à medida em que eu me liberto. Porque eu vejo muita gente não acreditar em Deus porque tiveram dificuldade de acreditar em seus pais. Experiências humanas mal feitas geram seres humanos, muitas vezes, com muita dificuldade de viver a experiência da transcendência. Quando é que começa isso? A gente não sabe, você mesma disse. O fato é que num determinado momento você percebeu que existia uma indisposição entre você e sua mãe. Isso é tão comum, gente, é mais comum do que nós imaginamos. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos curar essa relação com os pais. Precisamos colocar os papéis nos seus devidos lugares. Porque senão, a gente morre sem ter chegado ao melhor do nosso relacionamento. Porque você pode muito bem chegar à conclusão que a sua mãe não é a pessoa com quem você mais tem afinidade, apesar dela ser a sua mãe. Não é nenhum pecado você, num determinado momento da sua vida, estabelecer uma relação respeitosa sempre, mas sem a cumplicidade, porque ela não foi possível. E quanto mais você insistia na cumplicidade com a sua mãe, na intimidade com a sua mãe, mais desastrosa ficava aquela relação. De repente, uma certa distância pode até fazer bem, para vocês conviverem melhor no futuro. Eu não estou falando de abandonar a mãe, não. Eu estou falando de estabelecer limites para essa relação, de você não carregar as culpas da necessidade de ser igual a todas as outras filhas. Não é assim que funciona. Eu, na relação com a minha mãe, eu tenho características que são específicas da minha relação com ela, que são diferentes dos meus outros irmãos. A intimidade não é uma regra. A intimidade é uma afinidade que acontece sem que a gente explique. Por que eu posso ter uma afinidade com Julie e não tenho de repente com uma outra pessoa? A gente não consegue explicar afinidade. Mas quando nós temos essa dificuldade, num papel tão determinante na nossa vida como pai e mãe, é natural que a gente se sinta culpado. Mas não deveria ser assim. A gente deveria encarar isso com mais naturalidade. As questões humanas não deveriam nos assustar tanto quanto nos assustam. Sim, é o meu pai, mas eu tenho dificuldade com ele. Pronto. A partir do momento que a gente tem coragem de dizer isso, a verdade nos ilumina e a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade no trato com a dificuldade. O grande problema é quando nós estamos dentro de um contexto de sacralidade tão estabelecido que a gente não permite dizer que não temos intimidade com o pai, com a mãe, ou até mesmo com o irmão. As relações familiares, elas são sempre carregadas de culpas. E nós não deveríamos agir assim.
A partir do momento que a gente reconhece o papel do outro na nossa vida, o porquê dele nos incomodar tanto, o porquê de nós termos dificuldade com ele, e a gente começa a trabalhar isso no nosso dia a dia, as relações vão ficando mais saudáveis. Então, quando o outro vai embora sem a gente ter feito esse dever de casa, é natural que o incômodo seja maior. Porque aí você também já está romantizando, né? O outro já morreu, você não tem como alterar, aí você fica com aquelas perguntas inférteis. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse modificado. Não fez, não falou, não modificou. Então não altera nada. A gente tende a agir enquanto a gente pode agir. A gente tem que resolver enquanto as pessoas estão vivas, enquanto a gente pode olhar nos olhos e dizer com muito amor: mãe, a senhora é minha mãe, mas nós temos mais dificuldades que facilidades. Então nós não vamos nos exigir uma intimidade que não nos é possível. Nós vamos lidar com respeito, nós vamos nos ajudar naquilo que a gente precisar, mas nós não vamos invadir a vida uma da outra. Porque nós já descobrimos que essa intimidade não dá certo para nós. E não vou me sentir culpado por isso. Não quero que a senhora se sinta culpada por isso. Minha gente, nós, quando tomamos a coragem de colocar os pingos nos is, as relações ficam mais saudáveis. A gente se liberta da culpa, aí de repente você percebe que está sendo mais fácil lidar com ela. Você se desobrigou, ela também. A gente aprendeu a dizer não, a gente aprendeu a dizer sim. A gente começou a se cultivar com mais leveza. Agora, quando a gente espera o sepulcro se estabelecer para a gente tomar consciência disso, será sempre mais difícil. É por isso que a gente precisa ficar muito atento ao papel que o outro ocupa na nossa vida. Lá no retiro nós fazemos esse dever de casa. O tanto que de mim foi determinado pelo outro e que hoje eu rejeito. Eu, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo as influências da minha mãe sobre mim, do meu pai sobre mim, e quis ficar só com o que de fato valeu a pena. O que foi fruto do pecado deles, e quando eu falo pecado, eu não estou com essa conotação religiosa não, viu? Os erros humanos, porque também erraram com eles. Erraram com meu pai, erraram na educação da minha mãe. Depois ela também, por não ter tido condições de corrigir os erros dessa formação que deram a ela, continuou errando conosco. E se eu tivesse filhos sem consciência que hoje eu tenho, talvez eu erraria da mesma maneira com eles. Porque consciente eu já tenho o risco de errar. Eu sei que lá no retiro, muitas mulheres determinaram: meu Deus do céu, como eu reproduzo na vida das minhas filhas aquilo que eu repudiei tanto da minha mãe em mim. Chegar até o fim de um vídeo desses é por si só um exercício de paciência e entrega. Obrigado por você ter vindo até aqui. Comenta aí nos comentários a sua cidade, o seu país. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like, porque cada pequena ação dessas ajuda essa mensagem a seguir adiante. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Quando morreu a Heloísa aos 29 anos, um acidente trágico, foi a primeira perda que a minha mãe viveu. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia encontrar uma mulher destroçada. Ela estava sentada, chorando, claro, com um terço na mão. Foram 3 dias e 3 noites esperando o corpo da minha irmã chegar. Foram 3 dias e 3 noites com aquela mulher, sem dormir, rezando.
recrutando a coragem para viver aquele momento. Depois, quando morreu a Cida, minha última irmã, que veio a falecer, a mesma coisa. Quando meu irmão foi preso e ficou 4 anos na prisão, quando eu via minha mãe todo santo dia, na hora do almoço, sair de casa e levar uma marmita para ele lá dentro da prisão, para que ele pudesse comer a mesma comida que nós. Todo santo dia a mesma humilhação. O carcereiro abria aquela marmita, pegava o que ele tinha na mão e mexia a comida, ou era com uma caneta, ou era com um objeto. E nas vezes que eu acompanhava, ela sempre falava do meu jeito: tem nada não, moço, é só a comidinha dele mesmo. A minha mãe sempre esteve no lugar que ela tinha que estar. Ela nunca fugiu. E naquele momento eu me lembrei de tudo que ela fez por mim, de tudo que ela me deu, de tudo que ela me educou, de tudo que ela me ensinou, mesmo quando ela não dizia nada. Que às vezes a minha mãe me educava só olhando para mim. Eu me levantei e fui. E aquela pequena distância que me separava dela, talvez a mais longa de toda a minha vida, é o que eu tenho vivido diariamente hoje. Eu quis estar presente, minha gente. Sabe quando você recruta o estado de presença? Que às vezes a gente está, mas não está. Às vezes a gente foi, mas não viu. A gente estava lá, mas não esteve. Naquele momento eu queria que Deus me desse a total possibilidade de estar presente, por mais duro que fosse aquele momento. E foi. E ainda é. Aquele cemitério à noite, iluminado por algumas lanternas, aquele barulho seco do sepultamento. Aquilo nunca mais vai sair de mim, mas eu estava lá. Sabe por quê? A minha mãe merecia a minha presença. A minha mãe precisava que eu estivesse ali. É regra para a vida. Quando você precisar sofrer ou se alegrar, esteja presente. Lembra daquela música? Quando Jesus passar, eu quero estar. Esteja. Não tenha medo do que você tiver que viver. Esteja presente. É a melhor maneira de preparar o futuro. É estando presente naquilo que a vida nos convida hoje. Quando a dor bater a sua porta, escute o que ela tem a dizer. Tenha certeza, ela pode fazer você ser muito melhor. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida são aquelas que transformaram as suas dores, os seus sofrimentos, em grandes aprendizados. E isso é cristianismo, minha gente. Transformar o Calvário em ressurreição. É doído? É. Modifica alguma coisa o fato da gente crer em Deus? Não. Sofremos do mesmo jeito. Deus ameniza a nossa dor? Não. A gente continua sofrendo, mas é um sofrer diferente, porque está embalado, abraçado pela fé na ressurreição. Então hoje, em respeito àqueles que se foram, quem aqui perdeu alguém na pandemia? Em respeito àqueles que se foram, sabe o que nós precisamos fazer? Viver. Em honra àqueles que não estão mais entre nós, sabe o que a gente precisa fazer? Festejar, para celebrar a memória dos que não estão mais entre nós. Sabe o que nós precisamos fazer? Dançar, alegrar o nosso coração, porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, e a prontidão é a melhor forma de vivê-la. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus se utiliza das pessoas para cuidar de nós.
A gente já cantou anteriormente. O cuidado de Deus é espiritual porque Ele nos blinda com o seu amor, que se manifesta no amor próprio também. Quando você se ama, é o amor de Deus amando você. Quando você se protege, quando você se respeita, é o amor de Deus ajudando a criar respeito por você. E todos nós temos as pessoas que representam esse cuidado de Deus na nossa vida. E hoje, uma pessoa que cuida muito de mim, que é muito especial na minha vida, está fazendo aniversário. Era para ela estar aqui, mas ela passou mal na hora da gente sair. A Cidinha Zarzur, lá de Taubaté, que é uma mulher que escolheu cuidar de mim desde quando ela me conheceu. Ela tira os meus fardos, ela me ajuda no dia a dia, que da mesma forma como ela cuida de mim, que Deus sempre dê a ela, sempre possa cercá-la de pessoas que façam o mesmo por ela. Deseja isso a alguém agora, nem que seja numa mensagem no celular, ou então alguém que já foi embora. A pandemia nos arrancou tanta gente que cuidava da gente, que já não era mais o cuidado prático do dia a dia, que com o tempo as pessoas vão deixando de poder fazer o que fazem, mas elas nos cuidavam com seu significado, que as pessoas perdem a utilidade, não tem problema. Com o tempo elas deixam de ter as aptidões que tinham na juventude, mas fica o significado. Eu tenho aqui, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou cercado de pessoas que querem o meu bem. É Deus cuidando de mim. Quem aqui só anda com amigo? Eu também. Não há nada mais poderoso do que a proteção, poderosa do que a proteção de um amigo. Segura na mão dele agora. É assim que Deus segura a sua mão. É assim que Ele te faz voltar ao caminho. É assim que Deus te sustenta. É na mão de um amigo, o maior tesouro. Deus cuida de mim através de você, que eu tenho certeza que você reza por mim, você quer o meu bem. É isso, o cristianismo é isso. Aquela declaração de Atos, vede como se amam, tem que ser o nosso testemunho. Se vocês pudessem saber a alegria que é gerada entre nós aqui, até mesmo quando nós estamos exaustos nas estradas. Sabe por quê? O que nos traz aqui é o desejo enorme de fazer bem ao seu coração. Vamos fazer o seguinte: nós não vamos pedir nada a Deus hoje. Hoje nós só vamos entregar. O que foi bom, entrega. O que foi ruim, o que você está precisando, e às vezes você não sabe, você só sabe o que você quer. Então a gente entrega o que a gente quer, mas sobretudo o que a gente precisa. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que a gente quer não coincide com o que a gente precisa. Então hoje a noite é de entrega. A gente abre o nosso coração e entrega tudo ao Senhor. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, as nossas tristezas, as nossas alegrias, esses 2 anos tão difíceis que nós vivemos. Entregamos 2020, 2021, o que perdemos, o que ganhamos, o que aprendemos, o que desaprendemos, o que ficamos melhor, o que ficamos pior, entregamos. Mas não vá pegar de volta. Combinado? Quem aqui vai entregar? Quem vai pegar de volta? Aí, é para entregar. Então eleve os seus braços comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos o meu coração, as minhas alegrias,
minhas tristezas, as minhas batalhas, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho. 2020, 2021 estão em suas mãos, Senhor. Consagre-os em mim, para que eles sejam fonte de aprendizado. E hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu futuro, porque o meu presente, este que eu estou vivendo agora, ele já é pleno da sua presença. Ele já é pleno da sua presença. Tudo é toda honra, toda glória, tudo é do Pai. Bem mais sorte o meu Senhor. Então agora sim, com as mãos com tudo isso que nós já queremos entregar, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. O sofrimento, ele é produzido na nossa mente, né? Tudo aquilo que você sofre porque passa pelo seu pensamento. Eu sei que no dia a dia a gente costuma referir-se ao coração como a sede dos sofrimentos. Mas não, isso é apenas uma maneira, uma metáfora. O coração como lugar do amor, do sentimento, por causa de ser ele o centro da vida, né? É o coração que joga o sangue, que distribui o sangue para o corpo. Então há todo um significado. Mas é na mente que as coisas acontecem. É interessante porque às vezes o nosso sofrimento, ele é fruto justamente do nosso pensamento. Muitas vezes, não sempre, né? Você corrige o pensamento, você naturalmente corrige o sofrimento. Eu posso muitas vezes estar sofrendo porque eu estou interpretando uma realidade de maneira equivocada. Muitas vezes por um sentimento mesquinho, bobo. É igual quando você tem um ciúme infundado. O ciúme faz sofrer. Provoca sofrimento na vida da pessoa. O sofrimento é fruto de insegurança. O ciúme, ele nasce da insegurança que a pessoa tem. E às vezes a pessoa perde noites de sono porque está sofrendo enciumada. Que é aqui que a gente corrige, né? É na cabeça. É quando você começa a olhar para o outro de um jeito diferente e você corrige dentro de você. E vai fazendo esse movimento bonito. Corrijo dentro de mim, naturalmente corrijo a maneira como lido com o outro. É na transformação das nossas mentes, é a partir da transformação da mente que nós podemos ser de fato cristãos. É a mentalidade que me move. Então é na nossa mente, é na nossa cabeça que todas as transformações podem acontecer. E é preciso estar muito atento para que essa mentalidade também passe pelo crivo do sofrimento.
A gente começou falando, né, do Getsemane, esse momento da purificação de Jesus. A gente dizia que o Getsemane é aquela pedra que vai esmagar a oliva para que ela libere o azeite. A minha mente precisa passar pelo processo da purificação. E a gente não cresce, a gente não fica mais justo na alegria, a gente fica mais justo no sofrimento, quando você precisa encarar as suas desonestidades pessoais. Porque todos nós somos vítimas de nós mesmos. Todos nós carregamos este peso de nem sempre fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então eu vou vivendo essa purificação, vou transformando o meu coração, a minha mente, à luz desse evangelho que me é exigente, que me exige mesmo diariamente. Então é interessante quando você olha para o que lhe faz sofrer, você vai identificar um jeito de pensar as coisas. E quando você se dispõe a modificar a maneira como você pensa as coisas, você inicia um sofrimento purificador, que vai lhe arrancando daquele processo opressivo que até então você estava. Uma pessoa que é movida pelo ciúme, ela não tem paz. Ela vive para observar o que o outro está fazendo, quem estava com ele, quem foi com ele, quem deixou de ir, com quem que ele falou, com quem ele deixou de falar. E a pessoa vai se sentir sendo preterida, né? Ela vai se imaginando assim. A partir do momento que ela pensa, não faz sentido eu pensar assim. O outro tem o direito de ter a vida dele, e eu estarei ali, eu participarei de acordo com a minha possibilidade e com a abertura que eu posso alcançar. Agora, quando eu percebo que o meu pensamento é capaz de me libertar das minhas angústias, você ganha um grande aliado, que é a reflexão. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. Dá certo, viu? Eu sei que pensar ultimamente tem sido difícil, porque a gente chega tão cansado em casa, a gente vive com tanta correria, que nem sempre nos é possível parar, fazer uma reflexão da vida, ou fazer uma oração que lhe faça refletir a vida. Porque às vezes a gente vai para a oração, mas a gente vai com tanta coisa para pedir, que não sobra tempo para refletir. Volto a dizer, o contexto dos acontecimentos precisa nos ajudar a pensar a vida. Então você olhar as realidades com mais parcimônia, com mais paciência, com mais calma. E você tendo a oportunidade de arrancar do coração e da mente tudo aquilo que está sendo opressivo na sua história. Eu particularmente penso que quanto mais a gente traz a reflexão para a nossa vida, mais a gente vai ficando libertado. Jesus dizia isso, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Como é que nós chegamos ao conhecimento da verdade? Mergulhando em nós mesmos. Se você quiser conhecer a verdade, você tem que mergulhar em si mesmo. É aqui dentro que tudo está revelado. Quando eu começo a ter o conhecimento do meu funcionamento, eu deixo de ser alheio a mim mesmo. Aí eu começo a lidar melhor comigo. É interessante, minha gente. Também muitos dos nossos sofrimentos nascem e são mantidos porque a gente não sabe lidar muito bem com a gente. Passamos às vezes uma vida inteira, né? Sem se aventurar. A gente passa a vida sem se aventurar na experiência do autoconhecimento. A gente vive para fora demais. A gente vive o tempo todo para fora, para fora, para fora. Isso vai nos tornando pessoas fúteis, sem consistência. E é tão triste isso, quando você percebe que está lhe faltando consistência. Que quando nos falta consistência, a gente não para em pé.
Jesus deu conta de viver o Getsêmani dele, apesar do sofrimento, apesar de ter achado difícil, a Sagrada Escritura nos diz isso, ele deu conta por causa da consistência humana que ele alcançou ao longo da vida. Jesus não brincou de ser gente. Ele levou a sério a possibilidade de ser o filho de Maria, de ser o filho de José. Ele enfrentou a sua humanidade. Lapidou diariamente essa humanidade. Ou você acha que ele não teve as mesmas dificuldades que nós? Claro que teve. Ele também perdeu a paciência. Ele também experimentou a intolerância. Nele, claro. Mas foi ali, lapidando, entrando em consonância com a essência divina que lhe era inerente. Ele precisava administrar nele todas as suas possibilidades humanas para ele levar até o fim essa missão. E para ser capaz de convencer os que estavam ao redor. Porque isso é tão interessante a gente pensar também, né? Que essa coerência pessoal de Jesus é que deu a ele os seguidores que ele teve. Foi prestando atenção nessa humanidade tão atraente que as pessoas começaram a seguir Jesus. Eu sempre gosto de diferenciar isso. Antes de fazer uma experiência de Jesus, Filho de Deus, as pessoas faziam uma experiência de Jesus, Filho de Maria e José. Um ser humano inesquecível. Um ser humano admirável. Eu estou querendo apenas pedagogicamente lhe chamar a atenção para a dimensão humana que Jesus cuidou diariamente em si mesmo. Mesmo porque o Cristo glorificado somente depois da ressurreição. Até então, era a experiência de um Jesus humano, de um homem que era capaz de amar os miseráveis, de um homem que tinha o tempo todo um coração solidário a entregar aos pobres, de um homem que era capaz de se aproximar dos leprosos, das prostitutas, dos ladrões, que tinha palavras bonitas, transformadoras, que tinha um discurso atraente, porque apresentava uma nova maneira de ver o ser humano e Deus, e tinha uma maneira diferente de interpretar o ser humano na relação com esse Deus. Ah, isso aí, tudo inspirado pelo Espírito, claro, mas humanamente, verdadeiramente encarnado. Um ser humano formidável, poderíamos dizer. Um ser humano com coragem, um ser humano com determinação, que fez da sua oportunidade humana uma experiência divina. Porque eu vivo aqui o mesmo desafio. Eu também tenho a filiação divina. Claro, diferente de Jesus, mas eu estou mergulhado pelo meu batismo nele, você também está. Então nós temos a oportunidade de viver também esse aprimoramento humano, claro, com mais esforço, porque eu sou pecador, você também, mas nós somos auxiliados pela graça divina. O Cristo glorioso está manifestado em mim, concedendo-me diariamente coragem e força, graças, para que eu tenha condições de vencer o pecado que me habita, que me puxa, que me arrasta. E aí, o sofrimento se torna para mim uma oportunidade de aprender essa força, essa dinâmica que fez Jesus ser tão atraente no seu tempo. Sim, porque nós precisamos ser cristãmente atraente aos que nos observam. A vida cristã que nós praticamos precisa ser atraente aos outros. E será atraente à medida em que ela for consistente, quando ela não for da boca para fora, quando ela for um valor internalizado em nós. Quando ela for de fato uma maneira de pensar, um jeito de ser, que nos leva adiante, que nos faz estar no mundo e para o mundo, com a mesma missão que Jesus esteve. Claro, nós somos muito limitados, mas foi Ele mesmo que nos disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez.
Nós também podemos expulsar o demônio do mundo, nós também podemos expulsar a injustiça do mundo, nós também podemos proclamar a verdade e estabelecê-la como uma regra de vida. Basta a gente ter disposição de sofrer toda vez que for difícil ser assim. Não ter medo do sofrimento que nascerá desta opção cristã. Sim, para eu ser cristão, eu preciso sofrer diariamente os desafios da vida cristã. Ah, mas o fruto é muito bom, porque a gente se torna uma pessoa muito melhor a partir dessa luta. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O que sofre de desconfiança exacerbada, tendendo a pensar que o outro está sempre mentindo, enganando, precisa rever a confiança que tem em si. A leitura que fazemos dos outros tem íntima associação com a leitura que fazemos de nós. Hoje, tão logo eu postei esse texto, muitas pessoas se manifestaram e é bom, eu fico muito feliz toda vez que uma reflexão repercute. Porque ela se desdobra, né? Outras pessoas acrescentam, questionam. Um primeiro ponto de alguém que questionou foi, mas é sempre assim? Eu não disse que é sempre assim. Eu disse que pode ser, que tem tudo a ver, que é provável. E por isso, nós precisamos rever a confiança que nós temos em nós mesmos. Não é uma regra. Não é porque você desconfia dos outros que você necessariamente não tem confiança em si. O que eu propus é que quando isso acontece de forma exacerbada, nós precisamos rever a confiança que temos em nós para ver se está tudo bem. E muitas pessoas disseram, eu fiquei desconfiada porque fui muito traída, muito enganada. Sim, também é verdade. Nós somos o resultado daquilo que também os outros nos entregam. Mas é preciso tomar uma certa distância para a gente não cair naquela tentação fácil de julgar a responsabilidade sobre os outros. Tá bom. Você tem motivos para desconfiar porque fizeram muito isso com você. Mas você quer ser assim sempre? Será que sendo assim você não perde a oportunidade de encontrar aqueles que estão sendo verdadeiros com você? Ou até mesmo de não impor aos que estão sendo verdadeiros com você o eterno fardo da desconfiança? É um caminho difícil, não é? Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. O fato é que toda vez que você sentir que o outro pode estar mentindo para você, analise bem os fatos, perceba bem a situação, para que você se responda se existe uma razão para a desconfiança ou se ela advém da sua falta de confiança em si. E se você chegar à conclusão de que está precisando confiar um pouco mais em si, invista nisso. Trabalhe em si. Faça de tudo para que você tenha cada vez mais percepção das suas possibilidades e limites.
porque nós confiamos em nós mesmos quando nós somos capazes de viver as nossas possibilidades e também reconhecer os nossos limites. Eu confio porque eu sei o que eu posso oferecer. Eu confio porque não farei o que não posso. É sempre assim a regra. Examine-se, tenha zelo na observância de si, e se achar que está sendo injusto, desconfiando demais de tudo e de todos, faça a pergunta a você. O que fizeram com você para que você ficasse assim? Mas aí faça a pergunta mais inteligente. O que você pode fazer com tudo o que fizeram de você? Há 8 anos o meu esposo tinha uma coleção de discos, tenho pena de vender, pois na minha cabeça a alma dele ficaria triste. Peço que o senhor me aconselhe. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Os discos, na verdade, que o seu marido colecionava, são apenas um elo afetivo entre você e ele. A alma dele não vai ficar triste se você desfazer disso, não. Quem vai ficar triste possivelmente é você, porque é uma maneira de preservar a memória dele. Também acho que isso é uma coisa que você pode resolver com o tempo, né? Como é que nós lidamos com os nossos mortos? Como é que nós lidamos com a presença, né? Porque ainda hoje eu estava falando sobre isso, né? Toda ausência ocupa um espaço. A minha irmã morreu, mas ela tem um espaço no meu coração. Qual é a melhor maneira de eu preservar a memória da minha irmã dentro de mim? É mantendo o quarto dela intacto? Todas as coisas dela nunca mais posso doar? Não. A melhor maneira é eu ter dentro do meu coração tudo o que de bonito eu vivi com ela. Se me restou alguma coisinha material para me recordá-la, tudo bem. Até torna-se um sacramental, né? Alguma coisa que me recorda. Mas isso não pode ser uma amarra. Você não pode lidar com a materialidade, né? Com esses discos que restaram, né, da coleção que ele tinha, como se isso fosse uma presença real dele dentro da sua casa, e que se você se desfizer disso, você está deixando a alma dele entristecida. Não é assim não. A melhor maneira de manter o outro vivo dentro de nós é através da crença na ressurreição. É saber que ele está agora numa dimensão diferente da nossa, e que nesta dimensão que nós estamos aqui, dos signos humanos, das realidades humanas, eu posso espiritualmente levá-lo comigo, com uma lembrança boa, com uma saudade boa, que me ensina e que me motiva a viver. É igual com a mãe que perde o filho, né? Tem muita dificuldade de desfazer do quarto, de desfazer das coisas dele. Isso faz parte do luto. Chega um momento em que isso é necessário para a gente fechar o ciclo do sofrimento, né? Porque se o quarto fica lá do mesmo jeito que era, a gente corre o risco de não permitir que o luto seja organizado dentro de nós. É também uma forma de perder, né? É também uma forma de lidar com aquele que se foi. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que a matéria continua fazendo aquela pessoa estar entre nós. Isso não é verdade. Em última instância, o que nós guardamos do outro é o amor que a gente viveu, são as alegrias que a gente experimentou juntos, os sofrimentos que vivemos lado a lado. E isso ninguém rouba de nós. Porque se você tem um copo que recorda o seu pai, e de repente aquele copo sumiu. Eu tinha um relógio que o meu pai me deu, um tempo antes de morrer. Não sei o que foi que aconteceu com aquele relógio. De vez em quando eu me pego pensando, oh meu Deus, se aquele relógio tivesse ficado, teria sido bom eu ter alguma coisa que foi do meu pai. Mas não, eu vou ficar lamentando o relógio que foi embora. Agora, o que o meu pai deixou para mim, o que o meu pai significa como um ensinamento que jamais poderá ser roubado do meu coração, isso sim, isso vale. Isso é válido. Essa é uma boa maneira de preservar a memória dele. É de vez em quando recordando os ensinamentos valiosos que ele me deu. É fazendo por ele, né?
honrar essa memória, vivendo bem tudo aquilo que Ele me deixou. Mas são processos dolorosos que nem sempre a gente consegue, né? É organizar da noite para o dia. O tempo vai nos ensinando. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso, é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam. Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe. A carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia.
Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. Se algo dentro de você ficou mais quieto, mais claro, ou então mais inquieto depois desse vídeo, isso já valeu. Comenta aí o que você sentiu, diga a sua cidade. Se puder, inscreva-se e envie para alguém que merece refletir isso junto com você. Esse tipo de atitude sempre gera boas discussões. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.